Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para a turma do nono ano. Na aula de hoje, nós vamos entender como foi um período da Guerra Fria, onde ocorreu vários eventos históricos dentro dela. Bom, o primeiro deles foi a criação do Muro de Berlim. A Alemanha foi dividida após a Segunda Guerra Mundial em quatro zonas, como nós sabemos, né? Ela foi dividida em quatro zonas, cada uma influenciada por uma potência que tinha acabado de ganhar a guerra. Com o tempo, né, essas quatro zonas acabaram se tornando dois países diferentes, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental influenciada pelos Estados Unidos, capitalista, e a Alemanha Oriental, influenciada pela União Soviética, socialista. As duas Alemanhas, porém, viviam momentos econômicos diferentes, né? A Alemanha Ocidental conseguia retomar a indústria, conseguia retomar o avanço social e econômico, gerando emprego, gerando renda, reestruturando o país após a guerra. Já a Alemanha Oriental não conseguia retomar a sua economia, né? Tinha pobreza, tinha fome, miséria dentro da população, e isso causava um desajuste entre os dois países. Visando evitar então que pessoas pudessem sair de um país para o outro, né, a Alemanha Oriental constrói o Muro de Berlim, que não só imurou a cidade de Berlim, né, a parte ocidental que Berlim ficou, mas também separou todo o país da Alemanha, separando os dois países para impedir que essas pessoas então migrassem da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Berlim, como vocês sabem, também foi dividida, né, em Berlim Ocidental e Berlim Oriental, assim como toda a Alemanha, né? A capital também foi dividida. E a parte ocidental de Berlim, ela foi toda emmurada com um muro para impedir que pessoas da parte oriental migrassem para a parte ocidental. Aqui é uma imagem que eu trago para vocês do muro, da construção do muro, aí vocês podem ver nessa linha na imagem. Ele não apenas era um muro simplesmente, mas havia também guardas, havia barricadas, havia toda uma proteção para impedir que pessoas simplesmente se aproximassem do muro, impedindo então qualquer tentativa de se aproximar para poder sair, atravessar o muro e ir para a parte ocidental do país. A coexistência pacífica, né, após alguns insucessos entre influências e outras questões, as duas superpotências perceberam que precisavam dar um passo atrás para continuar coexistindo no mundo. Havia um temor muito grande de uma possível guerra nuclear entre as duas potências, né, e talvez de uma terceira guerra mundial, caso essas duas potências continuassem tendo essa disputa ideológica e militar como estava ocorrendo. Houve então um período de paz, um acordo de paz entre as duas potências, para impedir então que esse cenário ocorresse. Também ocorreu, né, nos Estados Unidos, nos anos 50, o início do McCarthyismo, criado por Joseph McCarthy, que era investigações feitas dentro do próprio país em busca de pessoas que tivessem ligações com a União Soviética. Esse período ficou conhecido como Caça às Bruxas, né? E investigou também até filmes de Hollywood que pudessem ter mensagens comunistas. Aqui é a imagem de Joseph McCarthy, né, que marcou a década de 50, pesquisando pessoas que pudessem ter envolvimento com a União Soviética. Além disso, a gente pode ver também nos filmes, né, de Hollywood essa disputa ideológica entre capitalismo e socialismo em vários filmes, como 007, Missão Impossível. Vários filmes de espionagem abordam esse tema. A Guerra da Coreia, né? Vários países, os Estados Unidos e a União Soviética continuavam disputando sua influência ideológica dentro de todo mundo, e em alguns países do mundo essa influência ela era ao mesmo tempo, né? Ela acontecia no mesmo entre os dois países.
No caso da Coreia, né, o norte da Coreia era apoiado pela União Soviética e o sul era apoiado pelos Estados Unidos. Essa divisão continuou existindo, né, e começaram então a haver conflitos, até que em 1950 os dois lados se separaram, formaram dois países diferentes, Coreia do Norte e Coreia do Sul, e começou o conflito. A partir do momento que inicia o conflito da Guerra da Coreia, soldados americanos e soldados da União Soviética são mandados para a batalha, né, para apoiar os dois governos nascentes. Porém, em 1953, o conflito para, né, o conflito armado para, e é criada uma zona neutra entre as duas Coreias. Né? No limite territorial que existe entre os dois países, é criada uma zona neutra que ninguém pode atravessar, e a guerra se encerra ali. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul ainda são separadas até hoje, mesmo após o final da Guerra Fria, e aqui a gente pode ver nesse mapa, né, como é a divisão dos dois países. A Guerra do Vietnã, né, assim como na Coreia, os Estados Unidos apoiavam o Sul e a União Soviética apoiava o Norte, por conta dessa divisão de influências, né, os dois lados acabaram gerando um conflito armado e isso gerou a divisão do país. Após a Guerra da Indochina, né, o Vietnã fazia parte da Indochina, né, junto com o Laos e o Camboja. A Indochina era uma colônia francesa antes da Segunda Guerra Mundial, e após a Guerra da Indochina, a França perde o controle da região. A ONU então divide a Indochina em 3 territórios para tentar impedir que mais conflitos ocorressem, e o Vietnã acabou também se separando por conta dessa polarização entre capitalismo e socialismo. Vai se tornar Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, o Norte governado por Ho Chi Minh e o Sul governado por Bao Dai. As tensões aumentaram quando no Sul houve um golpe de Estado e o Norte, né, através desse golpe de Estado, começa a organizar milícias para invadir o Sul, chamados de Vietcongs, né, pessoas que saíam do Norte e iam para o Sul para tentar convencer pessoas a se tornarem, a apoiarem a campanha do Norte. Em 65, os Estados Unidos intervêm militarmente no Vietnã do Sul com 200 mil soldados e ataques de bombardeio. Né? A guerra começa realmente, né, entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, e aí os Estados Unidos começam a apoiar o Vietnã do Sul, que era capitalista, enquanto a União Soviética apoiava a parte norte. O conflito ficou marcado, né, pelo uso de helicópteros, que eram dentro do Vietnã um terreno muito ruim, alagado, de mata fechada. Então, tanques não podiam ser usados naquele local. O que acontecia? As pessoas então, os soldados então precisavam do uso de helicópteros para se movimentar dentro do Vietnã. E do outro lado, né, os Vietcongs, né, que eram soldados do norte, que eram, né, vietnamitas, por exemplo, basicamente, eram treinados em guerrilhas, né, pequenas táticas de guerra que conseguiam então, e com a ajuda do terreno que eles conheciam, né, eles conseguiam então rivalizar com o exército. Nos primeiros anos do conflito, né, houve essa disputa entre os dois lados, né, de um lado mais tecnológico e o outro mais arcaico, mas a guerra continuava existindo até os anos 70. A opinião pública começou então a criticar a guerra, conforme o número de mortes subia, principalmente por conta de do movimento hippie que surgiu nos anos 70, nos anos 60 dos Estados Unidos, né, que criticava a guerra, qualquer participação em uma guerra, né, e isso vai começar a gerar uma bola de neve, e após quase 20 anos de conflito, né, o Vietnã do Norte ainda resistia diante do Sul, e em 73 os Estados Unidos aceitam um acordo de paz, saem do Vietnã. Em 75 o Norte consegue a rendição do Sul, né, através de acordos, e em 76 o país é unificado sobre a influência do Norte.
né? Um dos movimentos que mais marcaram os anos 60, né, essa luta contra o fim da guerra do Vietnã foi o movimento hippie, né, que tinha uma das frases mais famosas, né, amor, não guerra. E aqui nesse cartaz a gente pode ver algumas das manifestações que marcaram os Estados Unidos, né, nos anos 60, né, que eram contra que eram contra a guerra, né? Os jovens, muitos jovens participaram desse movimento porque eram contra a participação na guerra, sua participação na guerra. Bom, pessoal, essa aula de hoje é uma aula rápida sobre alguns eventos que marcaram a Guerra Fria.